E bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média. Hoje a gente faz o resumo semanal, a gente tem os pontos muito importantes que você precisa assistir para se tornar um investidor melhor. A gente tem o crescimento do PIB, foi bastante pujante esse trimestre, muita gente ficou feliz, mas a gente está estagnado há 10 anos atrás, aos mesmos valores de 2012. Eu vou te explicar direitinho isso. Com os problemas climáticos, nós temos também queda na produção da cana-de-açúcar. Isso vai afetar a Raiz, Enjales, Machados e São Martinho. Vou te explicar também o que está acontecendo. E por fim, o RZTR, um fundo imobiliário bastante interessante, comprou mais uma fazenda para o seu portfólio. Vamos entender esses valores e hoje você vai ficar aqui antenado sobre tudo. Isso vai te construir um investidor melhor. E o PIB cresce 1,4% no segundo trimestre de 2024. E pessoal, a gente tem a medida de crescimento da nossa economia brasileira classificada pelo PIB, o Produto Interno Bruto. Isso é calculado pelo IBGE por vários fatores diferenciados. Dentre eles, a gente tem a ótica de produção dos bens e serviços de tudo que é produzido e a ótica da demanda do consumo, que tudo que está sendo consumido. Afinal, o maior consumo induz uma maior produção dos produtos. Com isso, a gente tem um gráfico muito importante que eu quero colocar na tela e preciso que você preste bastante atenção aqui, que vai te dar vários insights sobre os seus investimentos, sobre a economia, sobre tudo que está acontecendo no nosso cenário macroeconômico. Então, o que a gente percebe aqui pelo gráfico da ótica de produção, pessoal? A gente tem que o PIB ele vem crescendo devagarinho nessa linha azul aí. Junto com o PIB, o que se faz crescê-lo é a agropecuária, que vem crescendo bastante pujante ao longo de vários anos, vários trimestres, e a gente percebe uma estagnação no crescimento da indústria, porém, nos últimos trimestres, um levíssimo acréscimo, tá? Juntamente aí com o crescimento do seu serviço. O que a gente pode perceber aqui? Que apesar do crescimento da agropecuária no PIB, ou seja, veja como o impacto é muito forte do agronegócio no nosso crescimento do PIB. Mas, a curtíssimo prazo, nesse trimestre, a gente teve um decréscimo no valor desse crescimento que se esperava do agronegócio. Então, ele contribuiu negativamente para o aumento do PIB. E a gente vai entender o quanto isso é importante, pessoal. E esse decréscimo do crescimento do agronegócio, ou seja, essa retração do agronegócio nesse trimestre, foi dado pela crise climática, que tem um prejuízo acumulado de 6,6 bilhões de reais, impactados muito pelos impactos climáticos do Rio Grande do Sul. Impacto esse que gerou na agricultura 4,9 bilhões de prejuízo e na pecuária 514 milhões de reais. A gente pode perceber isso, essa retração da agropecuária em 2,9 pontos percentuais, que contribuiu para que o PIB não crescesse tanto, foi o decréscimo da soja em 4,3% e do milho em 10,3%. O que salvou um pouquinho a parte do agronegócio foi o café em 6,6% e o algodão em 10,8%. Do lado da indústria, a gente teve um crescimento já de 3,9%, intensificado pela produção e distribuição de eletricidade, gás e água. Por agora, estarmos num momento onde com essas eleições, a construção civil ela aumenta bastante pelas obras do governo, mas também a indústria de transformações e as indústrias extrativas permitiu com que a indústria colocasse o PIB um pouquinho para cima. Falando ainda desse decréscimo do agronegócio, é importante você saber essa contribuição do agronegócio do PIB, porque você investe em fiagros. Então, quando a gente tem um decréscimo do agronegócio de forma geral, a gente tem a migração dos investidores dos fiagros, por exemplo, para outros ativos financeiros de menor risco. Então, a gente tem queda no RURA 11, a gente tem queda no XPCA e a gente tem queda no KNCA, que são os maiores fiagros da Bolsa de Valores. Então, isso vai impactar, e você saber disso, você vai entender se o seu fiagro está em queda por uma questão de inadimplência ou por uma questão macroeconômica. Aqui nós vimos que a questão macroeconômica impacta negativamente, nesse caso, o crescimento das suas cotas aí, dos seus fiagros, tá? Que pode ser também uma oportunidade ali de aproveitar esse ciclo de baixo para fazer o acúmulo dos seus investimentos. Não é sugestão, tá, pessoal? A gente tem que olhar também aqui um gráfico bastante interessante, que é a questão do PIB, que cresceu esse 1,4%, e ver onde foi esse crescimento. Então, a gente já sabe que a agropecuária
deu uma retração de 2,3 pontos, mas a indústria cresceu 1,8 e os serviços 1,0. Então, isso fez a somatória. Por outro lado, já da ótica da despesa, ou seja, dos consumos, a gente percebeu que contribui também positivamente é o maior consumo das famílias, o maior consumo ou despesas, né, nesse caso, dos gastos do governo, a formação bruta de capital fixo também, que foi maior, tá? É importante você entender essa formação bruta de capital fixo e eu vou te explicar direitinho para que quando você ler os relatórios você vai ficar aí entendido. E também, de quebra ali, as exportações de bens e serviços tiveram o seu aumento, tá, pessoal? E isso é importante quando a gente olha também esse gráfico já da ótica da demanda, não da produção, a gente vê o quê? Que o crescimento do PIB é impactado pela ótica da demanda no crescimento do consumo das famílias. Então, a gente percebe que nos últimos 2 trimestres a gente teve um crescimento muito grande pela questão da demanda. Então, as famílias estão consumindo cada vez mais. A gente já vai conseguir fazer um link final sobre tudo isso, tá? A gente tem esse consumo da formação bruta de capital fixo também aumentando, ou seja, esses investimentos que a indústria faz, tá? E a gente tem que analisar também que nos últimos trimestres, os gastos do governo vêm aumentando avassaladoramente, tá? Então, isso, o governo despender mais dinheiro na própria economia, mesmo que ele tome dívida, faz também o PIB crescer, tá? E nisso, eu coloco no gráfico mais importante desse vídeo hoje, que é esse gráfico aqui dos componentes que influenciam a demanda do crescimento do PIB. Veja bem, olha só, aqui a gente tem um gráfico que vai do terceiro trimestre de 2023 ao segundo trimestre de 2024, ou seja, um intervalo de 4 trimestres, um ano praticamente de crescimento. Então a gente percebe que, olha só, a gente vê o PIB, o Produto Interno Bruto, o crescimento econômico do país crescendo cada vez mais. Então nisso, dados políticos, dados macroeconômicos, notícias falaciosas fazem com que todas as notícias permeiam-se para que as decisões do governo obtiveram um aumento do PIB, ou seja, nas minhas decisões aqui, eu consegui fazer o país crescer economicamente, mas, veja bem, um dado super importante, a gente percebe que o que ajuda nesse PIB crescer, igual eu falei, que é o consumo das famílias, que é positivo, né? Você poder ter mais compra, você garantir um poder aquisitivo maior, faz todo mundo ficar mais feliz, né? Por que isso aconteceu? Porque a gente teve menor desemprego, né? Um índice menor de desemprego, a gente teve salários melhores, a gente teve uma distribuição maior de renda e a gente teve um aumento do crédito. Então, as pessoas começaram a movimentar mais. Quando as pessoas aumentam o consumo, o que de certa forma é positivo, faz o que com a indústria? Faz a indústria, ou seja, o FCFB, olha só, formação bruta de capital físico, onde as indústrias aumentam as suas produções para poder o quê? Suprir a necessidade da demanda do consumo. Então, isso faz o quê? Os investimentos para indústrias ficarem ok. Eu até fiz vídeo sábado passado falando que o crescimento da indústria foi bastante pujante. Então, isso por quê? Por uma maior demanda. Então, a gente estava antes, ano passado, num fluxo bruto negativo, ou seja, desinvestimentos total da indústria, agora a gente tem um crescimento mais pujante ali, o que é positivamente pela essa questão da indústria. Então é o seguinte, esse crescimento da indústria faz o quê? Faz a empresa importar mais produtos, importar máquinas, importar tecnologia, importar mão de obra, importar outros tipos de bens e commodities. Então, para isso, a gente tem um crescimento também dessa importação. Só que, veja bem, o que contribui muito para esse ciclo vicioso do aumento do PIB é a expansão de gastos do governo, que a gente também viu que o que está escrito aí, o consumo do governo nesse trimestre foi bem maior. Ele vem aumentando esses gastos, fazendo o quê? Tomando dívidas, emitindo títulos de dívida, emitindo títulos do Tesouro, né? Então, o governo ele vem se endividando cada vez mais, com mais dinheiro. O que ele faz com esse montante de dinheiro? Ele distribui de forma desordenada, e essa distribuição desordenada e esse crescimento não sustentável, porque o governo pega o dinheiro de dívida e coloca na economia, faz o quê? Faz o aumento da renda, aumentar a demanda pelos produtos. Com isso eu elevo o quê? Eu elevo o consumo das famílias, eu elevo o fluxo bruto de capital fixo, que é os investimentos, elevo a importação. Com isso eu tenho o quê? Um PIB maior. Então, o governo diz que
Na gestão dele, o PIB foi positivo. Mas veja, é um PIB que foi positivo por conta do aumento dos gastos do governo. Não foi positivo porque as indústrias cresceram naturalmente, porque a demanda cresceu, o mercado de valor cresceu naturalmente. E sim, por uma conta de uma injeção monetária por parte do governo para fazer com que esse ciclo continue. Só que esse ciclo continuado de forma não sustentável traz muitos pontos negativos para a gente. Um ponto dele são as estatísticas fiscais das transparências de déficit primário que a gente tem de 261 bilhões de reais de déficit nesses últimos 2 anos, 2023 e 2024. A gente estava com um patamar positivo, agora a gente está em níveis de 2013 e 2014. A dívida pública, com isso, por essas emissões, vem aumentando cada vez mais os juros. Então, o dinheiro que o Brasil gasta, grande parte junta-se também para poder fazer o pagamento dessa dívida. Com isso, o que o governo tem que fazer para sustentar esse PIB mais bonito, para sustentar esse crescimento econômico do país da América Latina que mais cresceu? É aumentar a arrecadação de impostos, que bate recorde atrás de recorde, já com 886 bilhões de reais. Então, isso entra na folha de pagamento, só que quando a gente analisa esse crescimento do PIB, que é muito pujante, que foi muito positivo para o lado de alguns, não para o lado da economia, fez com que, mesmo assim, a gente estivesse nessa década perdida, que é o que dizem. Hoje a gente está em patamares de PIB de 2012, por exemplo. Então, esse crescimento forçado talvez não tenha sido tão positivo. Então, veja, a gente tem uma construção onde eu tenho o principal problema econômico que faz interagir com tudo, inclusive nos seus investimentos, é os gastos excessivos do governo de forma não sustentável, ou seja, apenas pegar dinheiro e sair distribuindo a Deus dará ou gastando-se à toa, faz com que o consumo das famílias aumentem de forma secundária e a produção também aumente. Então, tenho esse maior consumo das famílias alimentando o quê? Uma maior taxa de inflação, porque, afinal de contas, todo mundo consegue agora comprar várias coisas. Se todo mundo quer comprar o mesmo produto, o preço desse produto se eleva, porque, apesar da produção aumentar desse produto, ainda não é tempo suficiente de aumentar vários produtos para que o preço se estabilize. Então, se eu tenho um aumento no preço generalizado, eu tenho uma inflação maior. Para controlar essa inflação maior, para desincentivar o fluxo bruto de capital, a gente tem que o quê? Aumentar os nossos juros, aumentar a taxa Selic, tá? Que até estudos ali que pode subir a 12,25 até o ano de 2025, tá? Isso é a ex-diretora do Banco Central que diz. Ela reforça as perspectivas dos gastos públicos que pioraram e o mercado de trabalho está apertado. E o crescimento tem avançado, disse ela, né? Ela também disse que é o seguinte: hoje está bastante difícil entender de onde viria um grande desaquecimento da economia se não for pelo lado da política monetária, né? Porque a gente tem que esses gastos excessivos injetando dinheiro cada vez mais, aumentando a inflação, o único jeito de frear isso, jogando a taxa Selic para cima de novo. Jogando a taxa Selic para cima de novo, o que você faz? Você faz desinvestimentos na indústria, desinvestimentos no comércio, todo mundo compra título do governo e com isso eu tenho um desaquecimento da economia. As empresas param de investir, a empresa para de se expandir porque, afinal de contas, agora está mais caro, então ela tem um custo de oportunidade melhor de deixar o dinheiro dela na Selic do que contratar um novo funcionário, a gente aumenta um pouquinho o desemprego, freia a economia, a inflação cai. Só que isso é de forma insustentável por conta do que o principal fator, que é o gasto econômico do governo, não foi tratado. Então a gente tem uma inflação que vai subindo, e essa inflação subindo induz esse aumento na taxa da Selic. Outra coisa que é muito importante, o aumento dessa taxa Selic é que frear a elevação do dólar, que a gente está com cada vez mais, cada ano que passa, o dólar se valorizando mais. Por quê? Porque migra-se dinheiro daqui, ou seja, um investidor estrangeiro que tem trilhões de reais, trilhões de dólares para poder investir no Brasil, faz o quê? Não. Investir no Brasil está complicado no momento, porque eu tenho uma inflação alta, eu tenho
um gasto excessivo do governo, eu tenho incertezas políticas e eu tenho decisões errôneas, porque eles também analisam esses dados de PIB. Então, com isso, o dinheiro que era para vir para o Brasil, de capital estrangeiro, migra para fora. Já vou te mostrar um gráfico. Vai lá para os Estados Unidos, onde é um país mais seguro para se investir. Se eu tiro meu dinheiro daqui e coloco lá fora, o dólar vai se valorizar, porque afinal de contas ninguém está comprando a nossa moeda. Então, isso incentiva o governo ainda mais, fala assim, não, eu te dou mais juros então, eu te pago 12,5%. Aí o capital sai de lá e joga para cá, porque afinal de contas vale a pena correr o risco para ter uma taxa de juros nos seus investimentos de forma maior. É a mesma coisa que você faz nos seus investimentos. Eu vou comprar esse ativo aqui que me paga 16% de yield, eu sei que ele é um pouquinho mais agressivo, mas eu estou disposto a arcar com isso, né? Então a gente tem esse estímulo ao investimento da renda fixa, inclusive IPCA mais 2029 a 6,25%. Tá? Então, isso é um incentivo de comprar títulos do governo para alimentar esse ciclo vicioso. Tá? Com isso, muitos investidores estão investindo lá fora por causa dessa incerteza. A gente tem até uma matéria de 6 ações internacionais para investir em setembro. Tecnologia e bancos são destaques, é o que traz a matéria. Lá, o mercado está sofrendo um pouquinho nesses últimos 5 dias. A gente tem queda da Microsoft, Apple, Nvidia caiu bastante, e outras demais empresas. Por quê? Porque esse mercado subiu bastante. Então, houve uma valorização muito grande nas stocks, nas ações internacionais. Então, as ações que supervalorizaram, os investidores vão lá e realizam lucro nela, vendem parte dessas ações, pegam o dinheiro, colocam no bolso, com essas ações caem. Tá? E isso abre oportunidade para os investidores comprar num bom preço. Aqui a matéria diz sobre sugestão, em que você pode ter um retorno investindo na Amazon, na Microsoft, na Berkshire Hathaway, na JP Morgan, na Apple e na Visa. Tá? São empresas aí bastante famosas no mercado de renda variável internacional. Só que eu não gosto muito particularmente dessas empresas, para ser sincero. Aqui no canal a gente tem uma carteira de dividendos em dólar. Eu vou deixar esse vídeo aqui, eu preciso que você assista ele, porque é uma carteira que eu criei, onde todos os meses eu recebo dividendos em dólar de empresas muito mais sólidas, de empresas que são da parte de energia elétrica, de empresas da parte de telecomunicações e internet, de empresas bastante sólidas lá no mercado internacional, inclusive fundos imobiliários americanos, tá? Eu acho que vale a pena você assistir esse vídeo aí bastante. Ao redor do mundo, nos últimos 5 dias, a gente também tem queda em várias outras ações. Aqui no Brasil, Vale, Petrobras, Ambev contribuíram negativamente na somatória dos últimos 5 dias. E conforme eu disse, o fluxo do capital estrangeiro tem saído também um pouquinho da Bolsa, apesar da gente ter uma elevação ali na taxa do Ibovespa, por conta dessa realização de lucro também. Então o Ibovespa se valorizou muito, o pessoal foi vender, colocou dinheiro no bolso e foi embora para os Estados Unidos ali. Mas hoje a gente tem ali um crescimento no acumulado do ano de 2,87%, está batendo 136 mil pontos, relativamente ali bem interessante. A gente tem o aumento de algumas empresas que se saíram bem, outras empresas que se saíram mal. Aqui a gente tem lojas Renner. Amanhã sai vídeo das lojas Renner, tá? Só se você está vendo esse vídeo em outro dia, tem vídeo aqui então da análise que eu fiz das lojas Renner para o canal, tá? Para ver se combina com a sua tese de investimento, tá? E entre altas e baixas, me diga aqui no comentário como que estão as suas ações aí. Você está com a carteira performando positivamente? Deixa seu comentário, quem sabe eu não posso fazer um vídeo aí direcionado para sua dúvida, por exemplo. E agora mudando para o agronegócio, a gente tem que a produção de cana pode cair 20% com mudanças climáticas. Isso é um estudo realizado pelo CNPM, tá? O Laboratório Nacional de Biorrenováveis do Centro Nacional de Pesquisa de Energia e de Materiais. Eles projetam que a mudança climática poderá provocar queda na produção brasileira de cana-de-açúcar até em 20% nos próximos 10 anos. Segundo o próprio levantamento, a redução na quantidade e na frequência das chuvas é apontado como principal fator prejudicial ao desenvolvimento da cana, superando até mesmo a elevação das temperaturas. Então, estar quente, estar calor, não é tão influenciável quanto a falta de chuva para o crescimento da nossa cana-de-açúcar, tá? E o recuo na produtividade da cana pode levar à redução das receitas das empresas que estão relacionadas com essa commodity, né? Em até 1,9 milhão de reais para cada bilhões de litros de etanol produzido. Isso pode impactar aí numa perda de receita de até 60 milhões, tá? Onde entram as empresas em Raízen, Jales Machado e São Martinho,
que são as nossas empresas que trabalham com esse tipo de produto, estão performando negativamente. A gente tem queda na Raízen, queda na Jalles Machado e queda na São Martin. Tem vídeo meu explicando sobre essas 3 empresas aqui também. Vou deixar aqui para você assistir depois desse vídeo. Acho importante, você vai entender como cada uma empresa trabalha e aí ver dentro da tese de investimento delas qual se aplica melhor na sua carteira de investimentos, tá? E nisso também a gente tem que a pior seca dos últimos 40 anos coloca em risco a safra brasileira do nosso querido e amado café, tá? A seca prolongada em áreas que produzem café arábica do tipo preferido lá da Starbucks, né, provavelmente danificará os botões antes que as árvores possam florescer para a próxima safra. Não houve nenhuma chuva significativa nas regiões de Arábica desde março, segundo ele. Com isso, a gente estava numa crescente de café muito forte, inclusive estão para lançar aí um Fiagro só de café, tá? Que é o Café 11. Mais para frente a gente vai fazer vídeo de análise dele. E agora a gente percebe uma leve queda, tá? Mas essa diminuição da safra pode fazer com que os preços se elevem dessa commodity. Então fica aí o questionamento para ver o que vai acontecer, tá? Eu espero que chova bastante para poder alimentar tudo isso. E falando de fundos imobiliários, a gente fala que o RZTR fecha compra milionária de fazenda em Mato Grosso. A gente vai conferir o valor aqui então desse fato relevante que a empresa vem trazendo para a gente. Um instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel rural, dia 21/8, tá? Da Fazenda São Francisco, no valor de 297 milhões de reais, sendo que a empresa vai fazer o seguinte: 92 milhões de reais pagos na data da lavratura da escritura, e o saldo remanescente será pago dia 30/4 e 30/9 dos anos 25, 26, 27 e 28, corrigido por 85% do CDI entre as datas da assinatura, tá? E a empresa fez a compra dessa fazenda na estratégia de Land Equity, tá? Tem vídeo meu muito bacana aqui sobre o RZTR, você vai entender porque ele tem 3 tipos diferentes de maneiras de ganhar dinheiro e de pagar dividendo, tá? E ele paga todos os meses, né? Ele tem várias fazendas, cada um tem um tipo de produto. Então, olha só, essa estratégia de Land Equity, a gestão opta por adquirir um ativo por entender que o potencial de valorização é alto ou que o preço de aquisição está abaixo do valor de mercado. Então, com isso, ele compra essa fazenda num preço menor, cuida dela um pouquinho e depois tenta revender ela para um outro produtor num valor maior. Hoje o RISA Terrax, no acumulado do ano, tem uma queda de quase 12%. Isso pode ser oportunidade para muitos investidores aproveitarem esses baixos preços, porque afinal de contas ela vem pagando aí quase 13% em dividend yield, né? Negociando abaixo do seu valor patrimonial e está ali performando com um crescimento de cotistas a cada vez mais. Então, dá uma olhada no relatório, mas veja o vídeo que eu fiz sobre o RZTR e você vai conseguir entender. Então, pessoal, é o seguinte, aqui nesse vídeo de hoje você conseguiu entender que o crescimento do PIB ele é influenciado por diversos fatores econômicos, tanto como o aumento do consumo das famílias, aumento dos investimentos na indústria, mas também os gastos excessivos do governo podem fazer com que o PIB aumente. Isso dá uma ilusão de que o país está indo muito bem, mas quando a gente analisa as dívidas e os juros que essas dívidas custam para o país, isso performa negativamente. Com isso, aumentando essas demandas, aumentando esse consumo de forma desenfreada, eu tenho uma inflação maior, eu tenho que subir juros. Todas as empresas na Bolsa de Valores, inclusive small caps, sofrem porque fica tudo muito mais caro de se pegar dinheiro, tá? E depois a gente viu sobre esse fundo imobiliário RZTR e a gente viu sobre as receitas no exterior aqui, sobre as ações que você precisa investir e sobre as ações das empresas do agronegócio. Tá? Espero que você tenha ficado feliz com esse vídeo. Eu fiquei muito feliz em ter feito ele para você. Estudei bastante para a gente poder criar esse conteúdo. Preciso que você compartilhe ele com quem está começando a investir ou com quem já investe. Joga num grupo aí, me ajuda a crescer a nossa comunidade. Deu bastante trabalho, pessoal, para fazer esse vídeo hoje, tá? É um jeito de você me bonificar pelo meu trabalho aqui, para eu tentar trazer vídeos cada vez melhores. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like, comente aqui qual dessas notícias você gostou mais, para que eu possa trazer mais nessa mesma linha, tá? Me siga lá no Instagram também, o Investidor Classe Média. Aqui eu te vejo no próximo vídeo.